Já que a gente está falando desse assunto, né, de avós e netos, carinho do vovô e da vovó é, claro, uma delícia, tem que aproveitar mesmo. Mas é importante os avós entenderem os limites, não tentar substituir a educação dada pelos pais, não tentar substituir os pais e muito menos contrariá-los. Exagerar no mimo pode prejudicar os netos no futuro, sabia? A psicóloga Sandra Bittencourt nos explica isso direitinho. Sim. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. É claro que é uma delícia, como a gente viu, faz bem mesmo para todo mundo, só que tem que ter limite e eu queria que você falasse para a gente quais são os principais erros cometidos pelos avós que convivem com os netos. Eu acho que o principal erro é tentar substituir os pais, não é? E desconsiderar a linha educacional que os pais adotam. Na verdade, o grande papel dos avós é ser um ponto de apoio na condução educacional daquela criança. E muitas vezes, né, os avós esquecem um pouquinho disso. Por exemplo, a avó cuida do neto todo dia para a mãe poder trabalhar. Sim. Então, ela precisa saber assim, eu estou ajudando porque eu me ofereci para ajudar nesse horário. A mãe busca, eu dou o neto. É difícil isso, que é tanto amor envolvido, mas ela tem que entender que aquela parte dela está sendo feita. É isso? Isso. O mais importante é estabelecer a rotina da criança. Entende? Isso é fundamental. Então, eu estou cuidando da criança, mas o que é cuidar da criança? Hoje a gente tem um conceito mais ampliado. Então, muitas vezes se pensa na alimentação, se pensa na higiene, mas o cuidar da criança é ajudar no desenvolvimento dessa criança. É claro que a responsabilidade absoluta fica com os pais, não é? Os avós é um ponto de apoio, como eu já disse antes. Perder essa noção traz muitos conflitos e, às vezes, até o afastamento de membros da família, que vai trazer depois sofrimento no futuro. Quando você diz substituir os pais, o que é exatamente isso? É influenciar na alimentação? É desautorizar os pais na frente da criança? Seria isso? Isso é o mais sério, não é? Substituir os pais é quase que dizer, né, através do comportamento, né, que os pais não são adequados ou não sabem o que estão fazendo, não é? Então, pulando essa hierarquia, não é, em relação à criança, desautorizando os pais. Isso traz grandes conflitos na criança e também mostra para a criança, não é, essa relação que está tumultuada. A criança pode compreender isso e, através da manipulação e do jogo, pular os pais, não é? E tentar conseguir tudo o que quer e deseja através dos avós. Isso gera um conflito imenso. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento e até também na fase adulta dessa criança. Fica muito claro o seguinte: toda criança mimada tem muita chance de se tornar um adulto infeliz. E não acredito que ninguém na família que de verdade ame a criança queira isso. Mas isso é um fato, não é? Se os pais, os avós perceberem que estão aí um pouco contraditórios, não estão combinando, é legal então já pôr numa escolinha, ver alguma outra saída, Sandra? Olha, o legal, o ideal é conversar. Né? Conversar de fora do alcance da criança, poder sentar e ter um diálogo, porque é tão gostoso, é tão importante a presença dos avós, é tão importante a harmonia familiar e o melhor caminho, não é a conversa, o diálogo. Quando o diálogo não é possível, não se consegue isso, é muito complicado, precisa se preservar o desenvolvimento da criança. Porque nós temos que pensar isso a médio e longo prazo. E, às vezes, a escolinha pode ser uma alternativa. E aí os avós ficam de visita. E isso pode ser muito divertido também. E é importante que converse para ninguém sair magoado nessa história, então, né? Mas o diálogo é o caminho, sempre. Mas também o diálogo é uma aprendizagem que nós podemos fazer desde cedo. Os avós podem ter um lindo papel nessa aprendizagem. E não precisa parar de dar as balinhas, os chocolatinhos de vez em quando, né, Sandra? Muito de vez em quando. Tá certo. Só com autorização dos pais. Dos pais, tá certo. Muito obrigada, viu?